caros irmãs e irmãos em Cristo, rogamos ao Pai, nesta noite maravilhosa, que nos proteja e nos ampare nesse trabalho, que Jesus possa iluminar a todos nós e a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que o nosso pensamento alcança nesse exato momento, para que todos eles possam receber o socorro e as boas energias que aqui serão distribuídas e ofertadas, através dos tarefeiros da casa espírita, através dos nossos benfeitores espirituais mais particulares, emanadas pelo nosso Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso, e que a gente possa tirar o maior proveito da noite de hoje, que possamos nos sintonizar a um mundo maior, para que todas as coisas boas possam acontecer em nossas vidas nesse ano que se inicia. Peço a todos, juntamente comigo, que nós possamos orar a oração que o Cristo nos ensinou e possamos dar por aberto os nossos trabalhos da noite, da palestra, a nossa conversa da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que assim seja. Olá, muito boa noite a todos, a todas, nossos irmãos queridos, né? Embora a ameaça da chuva venha aí, mas nós estamos aqui, né? Firmes e fortes. Eu vim ali já com medo da chuva me pegar na estrada, mas deu tudo certo, né? Aos nossos queridos irmãos também que vão nos acompanhar pelo YouTube, não estou transmitindo agora, nesse momento, depois eu vou jogar na plataforma, devido à constante da internet, né? Então, a todos nós que possamos ter uma excelente noite. O tema proposto para hoje é esse tema do capítulo 25, Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Muitos de nós, ou pelo menos a grande parte de nós temos o hábito, né? Já se tornou um hábito da gente estar sempre pedindo ajuda, da gente estar sempre pedindo alguma coisa para nossas vidas. Isso é uma questão natural do ser humano. Nós necessitamos, nós precisamos para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos familiares. Ou seja, num contexto geral, é interessante você pedir, porque nós temos que demonstrar o interesse de querer aquilo que a gente está desejando, mas lembrando um ditado popular que eu ouvia quando criança, que nem tudo que você quer você tem, mas é necessária a ação do pedir, não é isso? Então você diz assim: por que eu devo orar a Deus? Por que eu devo, em segredo, ou no centro, na igreja, ou qualquer lugar, num templo, eu devo orar e pedir pela minha saúde, eu devo pedir por um emprego melhor, eu devo pedir por isso ou por aquilo, e etc. Porque Deus já sabe, no íntimo de cada um, o que se passa. Deus já sabe do que eu necessito. Deus já sabe do que eu desejo. Aí eu volto a dizer, é interessante pedir, principalmente em oração, porque você se conecta ao alto e os emissários de Deus, que são os nossos anjos guardiões, espíritos protetores ou aqueles espíritos familiares mais próximos de nós, é que podem interceder por nós.
devido ao nosso merecimento, o tempo em que eu estou plantando o bem e muitas nuances, muita coisa que pode influenciar naquilo que pode chegar até mim ou não, a depender de todas essas circunstâncias. Então a gente traz à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, e ao longo da palestra algumas outras informações, que é necessário sim o ato de se orar, é necessário a gente pedir. Quando a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente lá no item 1 do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, o item 1 diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e há aquele que bate a porta, abrir-se-á. Aí eu volto à mesma questão de quando a gente era criança e a gente queria tal coisa e nossos pais não davam. Por que não davam? Porque a gente não pode ter tudo e a todo momento. Deus não pode estar à nossa disposição 24 horas para que eu possa pedir tudo a Ele e Ele me conceder. Primeiro eu já falei, é necessário o merecimento. Segundo, é necessária a ação. O orar apenas não resolve. É necessário que eu haja para conseguir o que eu quero. Então é isso mais ou menos que Deus espera. É isso que o grande mestre Jesus espera de nós. É isso que os nossos benfeitores que estão sempre ao nosso lado, que sabem no íntimo o que é que nós somos, o que nós fomos, o que a gente está fazendo agora para que seja necessário ou não aquela coisa em nossas vidas. Porque muita coisa que você acha necessário para a sua vida, ou que quer, ou deseja, talvez para Deus não seja. Um exemplo está aí. Final de ano, a mega da virada. Muitos de vocês, muitos de nós, eu não joguei, mas meus irmãos jogaram. Na esperança de quê? De ficarem milionários. Aí você vê a quantidade de pessoas que acertou na mega da virada. Se eu não me engano, uma só de Salvador, né? Ganhou bilhões, milhões, não sei quanto que era o prêmio, né? Nem sei, nem me informei. Mas eu vi numa notícia hoje que um grupo se reuniu e eles investiram ou gastaram, porque é um jogo de azar, mais de 100 mil reais em aposta, certos de que eles ganhariam. Sabe quantos números acertaram? 2. 2 números. E meus irmãos acertaram 3. E não gastaram quase nada, né? Então, quando é do merecimento, e talvez essa pessoa que acertou e ganhou e hoje está milionária, quando é do merecimento, chega até ela. Quando não é, você pode gastar 100 mil, 200 mil, jogando todo tipo de número, mas sempre vai dar um jeitinho de não cair aqueles números que você apostou. Porque para Deus, que enxerga muito mais longe do que nós, muito mais distante, Ele sabe que aquilo nas suas mãos é uma forma de perdição. Porque já passou por nossas mãos, devido às encarnações anteriores, muitas riquezas, muito poder, muita influência, e a gente jogou tudo fora, ou usou, né, muito mal usado, e hoje a gente colhe os frutos daquela semente que a gente plantou. Mas o que o Evangelho diz é que é necessário pedir, não está dizendo ali? Peça e vos dará, busque e acharás, bata na porta, porque se você não bate na porta, ela não abre, ou ela vai abrir com o poder do pensamento. Quem tem esse poder aqui? Né? Eu creio que nenhum de nós. Nenhum de nós. Então aqui ele está dizendo, ele está dando a receita para que você faça isso. Todo o Evangelho, nessa parte aí no capítulo 25, ele diz mais ou menos isso. Que é necessário você fazer algo, é necessário dar o passo à frente, para que o alto ou o céu reconheça o esforço que você está dando,
que você está empreendendo, principalmente na mudança de si mesmo, e a gente tem falado muito aqui no início do ano, nesse início de ano, sobre a mudança de nós mesmos. A gente vê mais do que nunca, devido aos sofrimentos que cada um de nós já passou, que cada um de nós enfrentou em 2023 e que talvez continue enfrentando, não sei, depende muito da perspectiva, depende muito da ação, depende muito da doação, que nós precisamos mudar. Porque quando algo na nossa vida não está dando certo, é necessário mudar de estratégia. Às vezes você está lutando 10 anos, 15, 20 anos, em determinada circunstância, em determinada coisa, no emprego, em alguma coisa que você está realizando, está empreendendo, e não está dando certo. Talvez a estratégia não seja continuar, ou melhor, a estratégia seja você mudar. É bom que se mude. A insistência, ela é determinado ponto, mas é necessária a mudança. E quando a mudança é para melhor, aí tem que ser empreendida muito mais rápido. Porque se você quer resultados mais rápidos em sua vida, então empreenda uma mudança mais rápida. Comece observando todos os vícios. A gente estava aqui na terça-feira, e aqui se falava, todo mundo debatendo, né? Nosso irmão Valciran ali que estava intermediando. Vamos fazer uma lista, né? Cada um pensando no seu íntimo, fazer uma lista dos nossos principais defeitos e das nossas principais virtudes, e vamos ver o que é que pesa mais. Vamos ver qual lado da página ou do livro vai se encher mais rápido, né? Digamos assim. A partir daí você começa a observar que a lista dos defeitos, dos vícios, que a gente arrasta milhões de séculos por aí, né? Séculos e séculos, porque nosso espírito é velho, é antigo, né? Só o espírito do Cristo, né? Aventura-se por aí dizer que o Cristo tenha mais de 13 bilhões de anos. Aventura-se. Isso não quer dizer que seja verdade. Mas vamos considerar que seja verdade. Se o Cristo, que é o nosso modelo e guia, teria entre 13 e 14 bilhões de evolução, e nós? E o Cristo ainda não é totalmente evoluído, porque acima do Cristo existe muito mais. Existem espíritos que devem ter 100 trilhões de anos de encarnação. E os anos para o espírito conta diferente. Aí ainda é pior. Ainda é pior. Então, o quanto que a gente precisa para a gente alcançar a perfeição? O quanto que a gente precisa empreender para vencer nossos vícios? Os vícios que a gente arrasta do passado. E discutíamos aqui o quanto que é difícil a gente observar os nossos próprios vícios para poder superá-los. Muitas vezes nós temos vícios que nós desconhecemos. E quem é que nos aponta? Os nossos inimigos. Por isso que o Evangelho recomenda: amai e orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Porque são eles que vão servir de alavanca para o progresso nosso. Se assim não fosse, Deus não deixaria que a gente caísse nas maias da obsessão. Deus não deixaria que a gente tivesse um pai ou uma mãe carrascos. Aqueles que estão lá, né, teoricamente nos cutucando para que a gente acorde. É necessária evolução, é necessária mudança. Então, se eu quero algo para a minha vida, se eu somente peço, eu também tenho que ter merecimento. Porque às vezes eu só sei pedir. Mas avançando para uma outra parte do Evangelho, isso foi retirado de São Mateus capítulo 7, né? Versículo de 7 a 11, onde ele diz o seguinte: que qual o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, isso ele está falando da gente, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
Não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem. O que é que ele quer dizer com isso? Quando eu falava aqui que quando a gente é criança, que a gente pede alguma coisa aos nossos pais e eles dizem assim, não. Nós, no nosso íntimo, nós pensamos, pelo menos eu pensava da seguinte forma, meu pai e minha mãe é ruim, porque não quer me dar. Eu queria um pirulito, mas que hora eu queria o pirulito? Antes do almoço. Né? Não dá. Mas mesmo assim, como eles dizem, sendo maus, nós damos coisas boas, porque quem é que quer uma coisa ruim para os seus filhos? Quem deseja algo de ruim para os seus filhos? O seu filho sai e diz, pai, mãe, tchau, bom dia, boa tarde, deixa eu ir acolá, e você diz, tomara que um carro passe por cima. Ninguém deseja isso. A gente deseja que vá com Deus, meu filho, volte com Deus, que Deus lhe dê boa sorte. Aqueles que têm o hábito, por exemplo, desde criança, de tomar a bênção dos avós, eles também, com muito amor, eles desejam sempre o bem para a gente. Por que Deus vai desejar o mal? Eu estou dizendo isso para desmistificar aquilo que às vezes nós pensamos, que Deus ele é um carrasco. Aquele homem que senta lá em cima com a canetinha, o lápis, num caderno, só apontando os erros nossos. Aponta o erro, Jarlon errou, tal coisa e tal, castigo nele, e por aí vai. Não, o Evangelho nos diz que nós somos os artífices dos nossos próprios infortúnios, ou seja, a causa de tudo que nos acontece. Se hoje eu estou colhendo algo ruim, o mal, é porque eu plantei, não foi Deus quem determinou que eu sofresse. Se eu não estou tendo algo que eu estou pedindo, como recomenda o Evangelho, é porque eu não estou tendo ainda o merecimento. Como eu falei, nós temos o hábito de pedir, mas agradecer que é bom, nunca. Talvez essa pessoa que acertou na mega da virada tenha agradecido a Deus, sim, possa sim. Mas quem sabe ela não acredita em Deus, ela agradeceu a própria mente, a ela própria, de ter escolhido os números certos. É onde está o erro. Daqui a pouco eu vou citar um caso, ou pelo menos 2 casos aí, que tem a ver com isso. Com essa assistência do invisível a nós, que a gente não percebe, que faz com que a gente acerte o passo, que faz com que a gente obtenha aquilo que a gente vai em busca. Mas muitas vezes a gente só pensa naquilo que é material. Em pedir um emprego bom, você já tem um carro bom, mas você quer um melhor, então Deus tem que lhe dar. Você já tem uma casa boa, mas você quer uma melhor, porque quer ostentar. Tem pessoas que eu tenho certeza, eu digo isso observando as redes sociais, algumas pessoas até amigas minhas, né? Que compraram 2, 3 roupas para o ano novo. Teve gente que vestiu a mesma roupa durante 2, 3 anos. Tem necessidade? Só para ostentar? Teve uma pessoa que colocou uma enquete, é amiga minha, por isso que eu estou falando, né? Amiga minha, coisa e tal. Colocou a enquete, qual vestido eu devo usar na virada do ano novo? Aí colocou 2 fotos de vestido. Cada vestido mais lindo do que o outro. Estava lindo, brancos, lindos, né? E aí um deles ganhou. No final das contas ela disse, eu vou comprar os 2. Eu digo, então vista os 2 vestidos. Né? Mas não tem coragem de doar um pedaço da saia dela. Então como é que eu mereço buscar, pedir, bater a porta e ela vai abrir? Tem que ter o merecimento. Tem que ter o merecimento. E às vezes a gente duvida da bondade de Deus. É por essa razão que eu estou insistindo nisso. Na questão do merecimento. De como você pede. Do que você pede. E se você só pede. Porque aí Deus sai como ruim. Deus sai como carrasco. Você diz, Deus escolheu fulano para o sucesso.
ciclano para o fracasso, eu para o sofrimento, não sei quem para a saúde, e aquilo vai. E a gente vai dando uma de Deus, imperfeito como somos. Olha só a distância que nós estamos do nosso irmão maior, que é Jesus Cristo, imagine de Deus. E por essa razão, a gente cai no erro de julgar, de culpar a Deus pelos nossos erros, culpar a Deus pelos nossos sofrimentos. Um dos maiores erros, antes que eu passe aqui para a próxima, que a gente comete, e eu observo sempre, é quando alguém da nossa família desencarna e chega uma outra pessoa e diz assim: Deus levou. O indivíduo pega um carro e sai daqui de Irecê, vai dirigindo em direção a Salvador a 180 por hora, 220, o carro vira, ele está sem cinto de segurança, e foi Deus quem levou? Esse é um dos maiores erros que a gente comete. Não façam isso nunca, nunca, porque não é Deus quem leva. Se o momento da partida se deu por um acidente, temos que analisar a nossa culpabilidade. Se o momento da partida de um ente querido se deu por outro motivo que seja, doença, ou qualquer outro motivo, é porque deveria ser assim. Onde está escrito, e eu desconheço, que a imortalidade é aqui, na carne? Existem planetas em que os indivíduos encarnam num corpo um pouco mais sutil do que o nosso, não grosseiro assim, que eles vivem 400 anos. Só que não passam pelas mesmas provações que a gente passa, pelos mesmos sofrimentos que essa encarnação, que a gente vivencia na terra de expiação e de prova, passa. Lá é mais prazeroso e o ser, ele tem consciência de tudo aquilo que ele faz. E que diante de qualquer sofrimento que seja ou provação que ele enfrente, mesmo no mundo mais avançado, isso vai servir de adiantamento para o seu processo evolutivo como espírito imortal. Então não somos carne com o espírito, não espere isso. Se alguém desencarna em tenra idade, com 2, 3, 4 anos, 5 anos, é porque deveria desencarnar com aquela idade. Se o meu filho desencarna com seus 20 anos de idade, é porque cumpriu. Você observa, mas o que ele fez de errado para poder desencarnar? Nada. É porque cada um de nós vem aqui para encarnar um determinado tempo. Vem viver 20 anos? Vem, mas tem gente que vive 100. E daí? Quem sabe o destino de cada um? Quem sabe o passado? Só Deus. E as pessoas no centro espírita se aventuram a rotular, digamos assim, né? Desencarnes, encarnes. Fulano desencarnou por isso e por aquilo. Esse é o maior erro. O maior erro. Ontem aqui, num grupo seleto, a gente estudando uma obra magnífica aqui, veio esse assunto à tona e a gente conversava sobre isso, né? Acho que tinha um grupo de 5 ou 6 pessoas, não me lembro muito bem aqui, estudando aqui a obra, né? Aqueles mais interessados, foram convidados mais pessoas, mas vieram só 4 ou 5 pessoas. E a gente estava questionando justamente isso, né? Quando as pessoas chegam ao centro pela primeira vez, às vezes, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho através das portas do suicídio, alguém, logo mais influído, corre logo para amparar, entre aspas, e dá os primeiros conselhos espíritas, também entre aspas. Ah, seu filho morreu, faleceu, desencarnou com quantos anos? 15, 20 anos. Como? Suicídio. Eita danado. Se ele fosse viver aqui 90 anos, então deixa eu fazer as contas aqui. Vai passar, ele morreu com 20, 90 anos, 60 anos no umbral sofrendo. Você mata a mãe com a notícia dessa. E você sabe que é verdade? Se é verdade, cada caso é um caso. Não existe uma regra geral. Não existe. Se a pessoa vai ficar 20, 30, 40, 50 anos no umbral, sofrendo, não tem isso.
Eu não posso dizer isso a ninguém. Eu estou errado. E quem estiver fazendo isso na casa espírita, põe a mão na consciência e diga, se fosse você. Porque eu fui procurado por uma mãe que foi muito mal informada numa casa espírita, não é daqui, é de uma outra cidade, em que disseram a ela que o filho que se enforcou, com 27 anos, iria passar não sei quantos anos, o povo já dá logo a idade, né? De quantos anos ele iria passar aqui na Terra. Nem a gente sabe, nem só Deus. E que ele iria passar no umbral. Sabe qual era o pensamento principal e que movia essa mãe? Quando eu conversei com ela, eu conversei a tarde todinha, num sábado. Eu conversei com ela. O pensamento dela era se matar, era tirar a própria vida, porque não cabia dentro do coração dela, ela está aqui desfrutando de uma vida teoricamente confortável, teoricamente melhor, e o filho está lá, na eternidade, sofrendo no umbral. Eu tive que passar 5 horas no sábado conversando com essa mulher para tentar reverter esse pensamento, colocando as teorias espíritas, colocando casos que eu já tinha ouvido, que nada é nosso, eu não tenho autoridade nem autonomia para falar de mim mesmo. E nós que assumimos a tribuna aqui e assumimos o compromisso com a comunicação espírita, a gente tem que estudar e passar as informações. Se a gente não souber, não passe, por pena de você estar causando um mal maior nessa pessoa. Então é isso, não é Deus que castiga, não é Deus que escolhe fulano para ter sucesso ou para ser feliz e ciclano para ser infeliz. Não, são os nossos atos. Então, se algo não te chega hoje, reavalie sua vida e depois peça, depois bata a porta que ela vai se abrir. Falando nisso, eu coloquei aqui de propósito, tirei o ponto final aqui do céu te ajudará e coloquei uma interrogação, de propósito, porque essa é a dúvida de muita gente. Será que ajudando a mim mesmo o céu me ajudará? E com isso eu trago uma informação interessantíssima lá do site da Federação Espírita do Paraná, em que conta a história muito interessante de um sábio que caminhava com os discípulos e que diz o seguinte: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam devoto, sensibilizaram-se, mas prosseguiram a caminhar. E o homem ficou lá. E ele complementa dizendo: alguns quilômetros depois, ou à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Esse, porém, esbravejava reclamando, mas tentava, com todo o empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos seus discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante seguiu feliz. Tirou o carro do atoleiro. Mas aí os aprendizes, então, surpresos com essa atitude do sábio, indagaram ao seu mestre: mas, Senhor, o primeiro homem, ele orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, foi quem recebeu o nosso apoio. Mas por que isso? Não é estranho? Para todos nós é estranho. O outro lá estava orando, pedindo, mas não foi ajudado. Aquele que reclamava, empurrando o carro, né, praguejando, reclamando, ele foi ajudado. E o mestre, sem se perturbar, ele respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro
embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. E foi por essa razão que o sábio se tocou, juntou-se com os discípulos e tiraram o homem do lamaçal. Porque ele empreendia esforços, digamos assim, para conseguir o intuito dele, que era o quê? Sair do atoleiro. Enquanto que o outro orava e aguardava que quem viesse resolver o problema dele? Deus. Esperava que Deus descesse de lá, colocasse sua mão, ou qualquer coisa parecida, o empurrasse e saísse de lá. Mas não movia uma paia. Então eu volto à questão anterior. A primeira questão que eu coloquei, basta orar? Ou nós temos que agir? Ainda sobre isso, comparando cada um deles, nós vemos que muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante, diante das dificuldades que nos parecem insolúveis naquele momento. E aí nos acomodamos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema, que é nosso e de nossa responsabilidade. Então ele diz que há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis. Eu falei aqui sobre o auxílio invisível, vou explicar um pouco mais depois. Mas a gente sempre espera que o ano 2024 sejam retiradas todas as dificuldades que eu tive em 2023. Nós não pedimos para que Deus nos dê força para superá-las, que Deus nos dê entendimento, digamos assim, para olhar para aquele problema e nos perguntar, como o próprio Ivo aqui, a semana passada, se eu não me engano, colocou, o que eu devo tirar de proveito nessa circunstância? Quando eu passo por determinada provação na saúde, o que isso tem a me ensinar? Quando eu passo por circunstâncias em relação a qualquer coisa em minha vida, o que esse problema tem que eu possa extrair e que vai me ensinar? Que esse 2024, se vier a se repetir, eu haja de maneira totalmente diferente. Mas há também alguns que se deixam cair no amolentamento, no desleixo, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar, e que se é assim é porque Deus quer. Não tem gente que diz? Como é que vai sua vida? Do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer? A gente se pergunta, é do jeito que Deus quer? Será? Deus quer que você sofra? Ele disse isso. Deus quer que você seja infeliz? Que você fracasse em tudo que você faz? Pergunte-se e você vai achar a resposta. Não é Deus, é a gente mesmo. E há outros, no entanto, não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Aquilo que eu coloquei, tem pessoas que empreendem um esforço durante um ano e diz assim, não é para ser, e aí desiste, e aí entra em outro plano, passa mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, desiste também e vai para outro, e vive desistindo. É aquela pessoa que em janeiro, fevereiro e março ela está assim, nos outros 3 meses ela está assado, nos outros, e assim vai mudando, e passa o ano todinho mudando, e ela não consegue se firmar em nada, porque sempre está desistindo daquilo que ela quer. Mas tem pessoas que perseveram, que passam 5, 10 anos, 15 anos, que era o momento necessário para que ele aprendesse as estratégias para vencer naquilo que ela está executando. Ou alguém aqui já nasceu sabendo? Como espíritos imortais, nós temos a eternidade para aprender. Então, o que são 5 anos para um espírito? O que é uma vida para um espírito? Então, nem que leve a vida inteira em sofrimento, é um aprendizado, é um dia para o espírito de aprendizado, porque nós somos espíritos e não carne, repito mais uma vez.
voltando à reflexão do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, o Evangelho ele traz uma reflexão interessante. Que do ponto de vista terreno do nosso, há uma máxima que diz: buscai e achareis. É análoga a essa outra frase, que diz: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Elas são iguais, são parecidas. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Existe só um capítulo, existe um capítulo no Evangelho sobre essa questão da lei do trabalho, que não pode estar desvinculada de nós, seres humanos e espíritos imortais, livrar-nos do trabalho, porque ninguém evolui quando corre de determinada circunstância ou situação. Conversávamos também sobre isso. Se alguém evolui, se pegar uma mala, jogar nas costas, ir para cima de uma serra, ou se esconder numa gruta e lá ficar, essa pessoa vai evoluir? Os problemas vão acabar? De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque os problemas estão onde nós estamos, onde a nossa mente está. Porque se nós vivemos em conflito, quando estamos em sociedade, quando nós saímos, a nossa mente, ela nos acusa que há algo lá fora, que há pessoas lá fora, que há problemas lá fora. E a gente vive um inferno, né, digamos assim, um inferno astral, um inferno interno. Porque nós sabemos que existe algo lá fora. E como espíritas nós sabemos que quanto mais a gente ficar parado, menos a gente vai evoluir. Não existe você voltar, né? O retrógrado. Não existe. No processo da evolução, não. Pela lei da evolução, não. Do trabalho. Não existe. Mas você pode ficar estacionário. Então tem pessoas que vêm para o mundo e dizem assim: eu não vou lutar por isso e por isso porque eu não vou conseguir. Tem gente que nasce na pobreza e diz: eu não vou lutar para conseguir alguma coisa, porque se eu nasci pobre é porque Deus quer que seja assim, então eu vou morrer pobre. Na segunda-feira a gente conversava a respeito sobre isso, e eu citei um parente meu, assim um primo distante, já de idade, e eu era criança na época, mas me lembro muito bem. Tem coisa de criança que a gente lembra muito bem, né? Tem coisa que a gente esquece, prefere esquecer. Mas na oportunidade, esse senhor ele dizia o seguinte: os meninos que estavam ali, meus primos, coisa e tal, pensando em concurso público, os mais velhos, e melhorar de vida, porque a vida estava ruim, as circunstâncias ruins, eles passavam por necessidade, tinha pouca coisa para comer dentro de casa, e todos eles focados num futuro melhor. E ele disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um conselho de uma pessoa que já tem idade e já viveu de tudo: quem nasceu pobre vai morrer pobre, não adianta vocês lutarem. Adivinha? Esse homem morreu na penúria, pobre. E esses meninos estão todos concursados, todos eles, que ele deu o conselho. Porque toda noite ele ia jantar na casa da mãe deles. A mãe era separada do pai. Então, realmente, eles passavam dificuldades. E como ele era irmão da mãe, era como se ele fosse um tutor. Entendeu? Olha a gravidade de um conselho que tem quando o conselho é errado. Se esses meninos tivessem internalizado isso, quem deles teria passado em concurso? Nenhum. E teriam crescido com esse pensamento: eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Eu trago também uma reflexão muito interessante, né, que ela foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E nesse livro, se eu não me engano, se não me falha a memória, lá no item 100,
eu ia colocar, acabei esquecendo, no item 100, chamado Auxílios do Invisível, Emmanuel vem nos trazer que nós, seres humanos, homens, a gente espera sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, sem fazer esforço algum. Principalmente alguns espíritas, que o meu mentor espiritual vai fazer, que o centro espírita vai fazer. Vou lá no centro espírita hoje, tem o que lá? Paz. Eita, se der eu vou tomar 3 para garantir, porque acha que vai resolver o problema. Nas redes sociais é o que o pessoal mais nos pergunta: que dia é o dia do passe? Você sabe que dá vontade de não responder, mas a gente tem que responder. Só que aí eu vou e faço diferente, eu passo a programação todinha do centro espírita, para ele achar o passe. Depois que ele acha o passe, ele já leu tudinho, porque o passe não vai resolver o problema seu, se você não tiver à frente disso aí para resolver. O passe, ele auxilia. O centro auxilia e direciona, mas não resolve o problema de ninguém. Eu já falei uma vez aqui, repito e falo novamente. Centro espírita nenhum tem obrigação de resolver problema de saúde de ninguém. Centro espírita não cura problema de saúde de ninguém, mas ele dá as ferramentas para que você cure o seu espírito e o seu espírito cure o seu corpo físico. É o contrário. Aqui é uma escola do espírito, um socorro imediato para o espírito. Por isso que nós não recomendamos, e ontem a gente discutia isso aqui, nos atendimentos fraternos, por exemplo, se a pessoa está fazendo um tratamento médico, psiquiátrico ou de acompanhamento, prossiga nele. Tem gente que larga para vir tomar passe. É o maior erro que tem. Aí você continua sofrendo, daqui uns dias você diz: olha, nem médico serve, nem espiritismo serve. Agora eu vou para o mundão. E morre no mundão. Ou seja, morre do jeito que chegou aqui. E a nossa obrigação como espíritos e espíritas é sair daqui melhor do que a gente entrou. E nesse contexto, desse auxílio invisível, o que é que Emmanuel nos diz? Ele vem trazendo, lá do Atos dos Apóstolos, né, um exemplo magnífico que o nosso querido Simão Pedro, discípulo do Cristo, ele passou em determinada circunstância em que ele foi auxiliado pelo invisível, mas até determinado ponto. E ele diz o seguinte, contextualizando: e depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo se distanciou dele. De quem? De Simão Pedro. Trazendo essa informação para vocês, a mando de Herodes, Pedro, ele foi preso. E dentro da prisão, possivelmente ele iria ser morto. Mas existia um plano maior de Jesus para ele. O que é que Jesus fez? Enviou um anjo, um espírito evoluído, para auxiliar Pedro a sair da cadeia. Isso é possível? É sim. Aconteceu com Simão Pedro, está aqui, Emmanuel nos traz a informação. Então o anjo chegou e arrancou-lhe as algemas que o prendiam na prisão, abriu a cela da prisão, passou pela primeira guarda com todo o cuidado, porque ali representava perigo para a vida de Pedro, passou ainda pela segunda guarda, que ainda oferecia um grande perigo para a vida dele, e ninguém o enxergou. No final, como diz aqui, o anjo abre as portas e Simão Pedro vai em direção à rua. Mas quando Pedro vai em direção à rua,
O anjo se aparta dele. O anjo abandonou ele? Não, não abandonou. Mas o anjo disse, a partir de agora, demonstrou, a partir de agora, eu fiz o que me cabia, e a partir de agora você vai fazer o que lhe cabe, porque é assim que Deus espera que a gente faça, que nós façamos o que nos cabe nesse processo de encarnação. Será que eu estou fazendo? Será que nós estamos fazendo ou a gente está só esperando a ajuda do alto? Será que a gente está fazendo tipo aquele rapaz do carro, do atoleiro, esperando que Deus venha e resolva nossos problemas? Que um anjo, que um espírito bom resolva? Ninguém vai resolver. Quem resolve é você mesmo, através de muito esforço. Porque para que a gente possa evoluir como espírito, é necessário muito trabalho, muito esforço. Ninguém evolui pulando degrau, ninguém evolui de elevador, a gente evolui degrau por degrau. Muitas vezes com muito sofrimento, mas a gente vai evoluir pouco a pouco, e tem muito caminho para ser andado, né? Então é por essa razão que nós esperamos sempre, né, que os espíritos, que os anjos, que Deus resolva todos os problemas por nós, e que o plano espiritual venha em auxílio nosso em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias que eu chamar, que eu convocar, né? Ele nos diz o seguinte, que não importa, esse livro, ele diz que não importa o nome pelo qual a gente designa esse amparo, que seja Deus, Maomé, que seja um anjo, que seja o que for, um espírito protetor, não importa, né? Depende da religião. O que importa, na verdade, é o amparo que a gente recebe. Então, na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre o espiritismo, aqui dentro do espiritismo, como a proteção dos nossos guias, mentores espirituais, que vêm e nos ajudam. Então, essas denominações para nós não são importantes. O importante é que Deus se utiliza desses irmãos mais evoluídos do que nós para nos ajudar. O importante é que nós confiemos. Não deve ser aquele pedido ou aquela oração que é muito fraquinha, que nem eu mesmo escuto. Uma vez eu vi alguém fazendo uma comparação, achei interessante. Que às vezes a gente ora, eu acho até que foi um palestrante lá de São Paulo, chamado Estevão Camolese, que na oportunidade ele falava o seguinte, que tem gente que vai orar para Deus, que a oração é tão fraca, que ela chega no teto aqui, ela bate e volta e cai no chão. Como é que Deus vai ouvir dessa forma? Se nem eu acredito no meu poder, se nem eu acredito que Deus vai me ouvir, se eu não acredito que eu posso, se eu não acredito que Deus está me ouvindo, ou que vai me ouvir, ou que vai me amparar, pode ter certeza, não vai mesmo, porque Ele precisa de você, para dar o primeiro passo para que Ele possa ajudar. É isso que a parábola diz, é isso que o título diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. E o céu só vai ajudar se a gente se ajudar. Tem outra reflexão aqui de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, na pergunta 291. Olha só o que Kardec vai perguntar para os espíritos. Aquilo que vocês perguntariam. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Quase sempre as pessoas que procuram os centros espíritas procuram com essa intenção. Algumas pessoas que nos abordam ali na porta do centro espírita ou nas redes sociais, elas vêm logo perguntando, será se dá para trazer o marido de volta, a mulher de volta? Eu digo, aqui no centro não, aqui não, né? E como é a consulta espiritual? Quanto custa? Já chegaram a me perguntar, quanto custa a consulta espiritual? Eu digo, meu amigo ou minha amiga, num centro espírita sério, tudo que tiver lá é de graça, a não ser a livraria que vende os livros, né? Que tem que ser realmente vendido.
né, para angariar os fundos, para pagar, inclusive, os livros que foram pedidos. Mas não se cobra, mediunicamente falando, nada. Nada. Algumas pessoas me falavam ontem de um indivíduo, de uma pessoa que passou a cobrar sobre a mediunidade, porque ele disse que ele é dono da mediunidade, então ele vai cobrar. Nós não somos donos de mediunidade nenhuma. A mediunidade é uma ferramenta emprestada para nós que somos endividados pagar com prestações aquilo que nos cabe pagar das encarnações anteriores. Então, perguntando a eles, os espíritos responderam, né? Será se os espíritos, aqueles mais próximos de nós, eles nos dar conselhos sobre coisas de interesse mais particulares, mais privados? Eles respondem que algumas vezes sim, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa, que conhece muito bem, né? E que os pede, e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, é o confidente dos vossos mais secretos pensamentos, mas, ele põe o mas, é tão frequente os cansardes com perguntas banais que ele vos deixam. Os espíritos sérios, no centro espírita sério, não respondem a qualquer questionamento que você fizer. Eu assisti certa vez, aqui dentro do centro espírita, uma orientação que alguém queria para sobreexcitar o seu orgulho e a sua vaidade, perguntando a um dos mentores da casa, numa oportunidade, sobre algo que essa pessoa estava fazendo. A resposta do Espírito: não se preocupe com aquilo que você está realizando. Se você tiver de colher bons frutos, você colherá, mas faça de coração, sem esperar retorno. Não era a resposta que ele queria. Ele queria que os espíritos dissessem: você está matando a pau. Você continue do jeito que você está, porque você vai ganhar os céus. Você vai virar espírito evoluído. E a pessoa não conseguiu essa resposta. Então, cuidado. Cuidado com os centros que você... Cuidado com as perguntas que você faz, para não receber uma resposta que você não quer. E cuidado com os centros que você anda e que lhe respondem aquilo que você deseja ouvir. Porque às vezes eles sabem o que você quer ouvir e apenas respondem ecoando o seu pensamento. E aí você sai de lá maravilhado. E aí assina um cheque muito gordo para essa instituição ou para as pessoas nominalmente. Esse é o maior erro. Vocês podem procurar aqui no Centro Espírita Jesus Nazaré. Procurem qualquer porta. Se tiver escrito o nome de alguém na porta, pode ir lá e me traga, que eu dou R$100 aqui agora. Sabe por quê? Centro Espírita não é nominal, não é de pessoa alguma. As pessoas que fazem parte do Centro Espírita estão aqui, eu creio, de coração, por caridade. Nosso trabalho no Centro Espírita, ele não é pago. Ele é feito porque nós queremos fazer. E muitas vezes a gente é cobrado pelos nossos familiares, que dizem assim: e agora vai morar no centro? Leva logo um colchão, durma lá. Pelo amor de Deus, a gente vem aqui à noite, depois que já fez tudo durante o dia. Eu, particularmente, acho uma maravilha estar aqui no Centro Espírita. Ontem a gente teve a reunião aqui, todo mundo saiu maravilhado. Todo mundo saiu daqui renovado.
para chegar em casa e distribuir essa energia com as pessoas que estão nos desejando algo de mal, às vezes, né? Que nos julgam. E falando nisso, hoje, quinta-feira, é o 4º dia seguido que eu estou vindo ao centro. Eu acho que eu vou dar uma parada amanhã, senão eu chego em casa e não encontro mais família. Ou tenho que comprar um colchão. E compro o colchão e venho dormir aqui. Mas é isso, depende sempre de nós. O conselho que eu dou, o conselho que o Espiritismo dá, é que parte de nós, tem que partir de nós. Então, nesse ano que se inicia, 2024, que nós tenhamos a certeza, primeiramente, de que eu serei melhor do que o ano 23. Que a gente possa realmente fazer aquela velha listinha, pode fazer, aquela listinha que a gente nunca cumpre, mas pode fazer, do que eu farei esse ano. Agora cumpra. Eu aconselho começar com os pequenos objetivos, e a curto prazo, 3 meses. Veja o que você pode realizar, veja o que você pode superar dentro dos 3 primeiros meses do ano 2023, porque se você, 2024, se você conseguir fazer isso, você vai tirar de letra o restante dos meses. Quando você terminar o 12º mês, você vai ter cumprido a lista quase toda, e talvez até a lista toda, daqueles desejos, de tudo que você quis realizar, daqueles objetivos que você quis ou quer alcançar. Então comece de agora, renovando a sua mente. Comece de agora, renovando o seu comportamento. Comece de agora, emanando os melhores pensamentos e emoções, porque só pensamento não basta. Que nós vibramos, nós somos seres vibrantes, que a nossa vibração seja positiva. Se eu desejo algo para a minha vida, uma transformação para a minha vida, vida social, de emprego, relacionamento, o que for de saúde, que comece de dentro para fora, porque aí você vai estar dando o primeiro passo, que é o ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Que Deus ilumine a todos vocês, que esse ano 2024 seja realmente um ano de transformação, não externo, mas muito mais interno, para que a gente possa transformar em volta de nós, em volta do nosso mundo, da nossa querida terra, que tanto precisa de boas energias. Tenham uma boa noite e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um feliz ano novo. Um grande abraço. Então, meus queridos irmãos, vamos agradecer pelo ano que se passou. Diante do sofrimento, dos obstáculos, diante das provações que todos nós enfrentamos, que possamos agradecer a Deus por esse ensinamento, pois a Terra, ela é uma escola divina de aprendizado para o nosso espírito, o espírito imortal, que já teve muitas outras encarnações e talvez encarnações com desafios muito maiores do que este que passamos. Que possamos ter a certeza de que esse ano novo, ou um novo ano que se desacortina, seja a nova oportunidade que Deus nos dá para a renovação de si mesmo. A oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos criar mecanismos de defesa para os empecilhos que hão de vir e que nós possamos enfrentar com mais fé, com mais confiança em si mesmo e confiança em Deus. Que possamos sempre cultivar os bons pensamentos, as boas ações, empreendendo a caridade, como o Evangelho nos coloca, que é a porta para a felicidade e a salvação. Para que nós possamos estar, finalmente, plantando a semente daquilo que nós desejamos e ansiamos para a nossa vida, ainda aqui, nessa encarnação. Que possamos planejar sim, planejar ser melhor, hoje do que ontem, amanhã do que hoje, vencer aquelas imperfeições que nós
podemos ainda identificar sem a ajuda de terceiros, mas que a gente não possa se melindrar com aquelas que virão a nós pelas pessoas que nos conhecem e às vezes nos conhecem muito bem, que elas podem traçar listas infinitas dos nossos defeitos e das nossas imperfeições, que não possamos vê-las nelas inimigos que querem nos destruir, mas sim instrumentos, como diz o nosso querido irmão São Francisco de Assis, instrumentos de Deus para nos trazer a paz, para nos trazer o equilíbrio através das provações e das provocações, nos trazer a oportunidade do crescimento espiritual, da evolução, através da lei do trabalho, do esforço, e que possamos também não nos esquecer do nosso próximo, porque ajudando a mim, ajudando ao próximo, nós estaremos cumprindo com o objetivo da implantação do Evangelho do Cristo aqui na terra. No momento em que o Cristo decidiu que a árvore do Evangelho se transplantasse aqui nessa terra do Cruzeiro, que é o Brasil, confiou a nós, espíritos de outrora, de Israel, e falhamos naquela oportunidade, para que hoje nós pudéssemos definitivamente acertar. Nós que fizemos parte das perseguições nas cruzadas, Deus nos colocou a oportunidade hoje, principalmente dentro da doutrina espírita, desses espíritos reencarnarem, para não fazer como em outrora, em outras ocasiões, em encarnações passadas, mas sim como o grande mestre e emérito Allan Kardec nos colocou, através dos ensinamentos dos espíritos da codificação, nos colocando os exemplos do Cristo. Que leiamos, estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo, pois lá está descrito tudo o que devemos fazer para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos para a nossa vida, e que em momento oportuno isso chegará, independente do ano, independente da data. Cabe apenas a nós o primeiro movimento. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que Deus ilumine a cada um de nós e aos nossos familiares, e que vos acompanhe até as suas casas. Aqueles irmãos que necessitam do passe individual, por favor, se dirigir até o salão, e que Deus os abençoe.